Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Boa noite. Que bom ver a igreja um pouquinho mais cheia, né? Que nos últimos 2 domingos ainda todo mundo, muita gente viajando, muita gente fora. Que bom rever alguns que eu ainda não tinha visto. Que bom que você está aqui nessa noite. Então, nesse momento eu quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. É uma palavra que eu ministrei há pouco tempo, algumas mulheres que estavam comigo sabem dessa palavra, mas assim, já estudei de lá para cá, já tem coisa nova, e a palavra de Deus se renova cada vez que a gente lê, e a gente sempre, sempre tem mais a aprender. Então, eu acho que é uma palavra tão linda e tão preciosa para que a gente guarde e não compartilhe com os da casa. E eu quero começar, eu vou falar hoje sobre a mulher samaritana, mas eu quero começar falando, explicando um pouquinho sobre quem eram os samaritanos, né? A gente ouve sobre os samaritanos, a mulher samaritana, mas quem era esse povo, né? Qual é a origem deles? E, enfim, os samaritanos, até Davi e Salomão, o reino era unificado, ou seja, as 12 tribos estavam sob um mesmo governo. Tanto Davi quanto Salomão governavam sobre as 12 tribos. Mas, após eles, veio a divisão do reino, né? O povo se corrompeu, houve uma queda e houve uma divisão do reino. E aí o reino ficou dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Sendo o reino do norte com 10 tribos, e a capital deles era em Samaria. Daí vem o nome samaritanos. Então, 10 tribos lá de Israel constituem o reino do norte, e são os chamados samaritanos, porque a capital desse reino era Samaria. E o reino do sul, que tinha 2 tribos, que era Judá e Benjamim, e a capital deles era Jerusalém. Então, os samaritanos eram descendentes dessas 10 tribos do reino do norte, que após serem dominados pelos assírios, eles ficaram exilados, foram deportados, e alguns poucos que ficaram foram levados para viver na capital, ali em Samaria. E aí esses que ficaram vivendo ali em Samaria, tanto os que ficaram em Samaria quanto os que foram para outros lugares, eles acabaram se casando com pessoas que não eram das 10 tribos de Israel, se casaram com outros povos, se misturaram. E, consequentemente, os costumes, a religião, o culto, os deuses, enfim, virou uma miscelânea, entendeu? Então, os samaritanos eram descendentes dessas 10 tribos que se casaram com outros povos e que estavam alguns exilados, deportados, outros na capital de Samaria. Então, esse é um resuminho de quem eram. Ou seja, eles eram descendentes de Abraão também, quanto as 2 outras tribos, né? Que não se misturaram, digamos assim. E agora nós vamos ler a história da mulher samaritana, que está no capítulo 4 de João. E nós vamos ler a partir do versículo 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água do poço. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá.
Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, o chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhes Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. E nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que fala com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, será o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. E aí no 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, mas pelo que nós mesmos temos ouvido e sabemos que verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então, essa mulher teve uma conversa ali com Jesus, quando se encontrou com ele, e os samaritanos diziam que o lugar de adorar era ali no Monte Gerizim, ali em Samaria, e os judeus das 2 tribos diziam que era em Jerusalém. Enfim, eles tinham uma disputa, e as 2 tribos não se misturaram com outros povos, enquanto que as 10 tribos do norte haviam se misturado. Então, por isso que eles não se davam, por isso que os discípulos chegaram ali: por que você está falando com essa mulher? Ela não é digna nem de que você fale com ela. Ela é uma mulher de um povo misturado. Ela não é uma judia verdadeiramente. E hoje eu quero te dizer para nós irmos para um outro caminho, porque tudo que a gente ouviu até hoje é que a mulher samaritana era uma prostituta que estava retirando água naquele poço naquele horário, porque para que não se encontrassem com as outras mulheres da cidade, porque ela era mal falada, por ser uma prostituta, por ser uma mulher que queria se esconder, então ela ia meio-dia ali no poço para que as outras mulheres não se encontrassem com ela. Mas eu quero ir para um outro lado. Isso pode fazer sentido, pode ser verdade, não deixa de ter o seu valor teológico, mas eu quero ir para outra parte. A gente vai caminhar para o outro lado da história. A gente vai falar sobre os 5 maridos. Quem eram os 5 maridos dessa samaritana? Como era possível uma mulher naquela época ter 5 maridos? É possível? Para nós, hoje em dia, se a gente fosse lá, aquela ali casou com 5, essa mulher, na nossa sociedade hoje, na nossa cultura de hoje, muito liberal, ainda assim essa mulher vai ser apontada, o dedo vai ser falada. Imagina naquela época como que era essa situação. Então, em primeiro lugar, uma mulher só poderia se casar de novo, ou 5 vezes, enfim, se o esposo dela morresse. Ela ficou viúva, e ficando viúva sem filhos, ela poderia se casar com o seu cunhado solteiro, com o irmão do falecido, caso ele fosse solteiro. Para quê? Para ter um filho com esse irmão, para deixar nome ao falecido. Por exemplo, se o sobrenome Santos, o marido lá, Santos, faleceu, essa mulher vai se casar com o irmão do falecido Santos lá, mas se ele for solteiro, e o sobrenome vai ser Santos, vai ser o nome daquele homem que morreu, e não o nome do pai da criança. Para quê? Para manter o nome do falecido e para herdar a herança do falecido. É a lei chamada do levirato, né? E a criança seria considerada filha do falecido, e não filha daquele que gerou.
para que não se perdessem a descendência. E se o irmão fosse casado? Se o irmão fosse casado, a viúva ela estava livre para casar com outro homem. E se ela já tivesse um filho do falecido também, ela estaria livre para casar com outro homem. Como que ela podia estar indo para o sexto marido, gente? É uma situação, assim, que nos espanta até hoje, né? Mas essa colocação é só para entender um pouquinho de onde que eu quero ir. Eu quero ir lá para Ezequiel com vocês agora. Ezequiel, capítulo 23. Nós vamos ler do 1 ao 8. Então, era meio difícil essa mulher ter passado por tantos maridos assim. Aí, lá no Ezequiel 23, do 1 ao 8, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma só mãe, e estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade, e ali foram apertados os seus seios e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, sua irmã, que foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, é Samaria é Oolá e Jerusalém é Oolibá. Prostituiu-se Oolá quando era minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, e que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos da fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre elas a sua impudicícia. Todo esse capítulo aqui que você vai lendo, se você for ler Ezequiel, ele está narrando, ele fala sobre Samaria e Israel como tendo deuses além do Senhor. E essa idolatria é retratada como um relacionamento entre um homem e mulher. É retratada como um casamento, como uma traição, como uma relação de homem e mulher. E descreve uma natureza de adultério. Só que não é o adultério de uma pessoa. Ele descreve o adultério de uma região com vários e vários e vários deuses, muitos deuses. Tanto Samaria quanto Jerusalém se contaminaram, se prostituíram com outros deuses. E eu quero que você olhe para a mulher samaritana como sendo não uma mulher com seus diversos maridos ou amantes, mas como a representante de uma região que é Samaria e que tinha adulterado. Tinha abandonado o verdadeiro Deus de Israel para ter relação com outros deuses, com falsos deuses. E aí, 2 Reis 17. No versículo 24. 2 Reis 17, 24 diz assim: O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e as fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então, o Senhor mandou para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Assíria: As gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam porque não sabem como servir o Deus da terra. Então, o rei da Assíria mandou dizer: Levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinava como temer o Senhor.
Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam e puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Benjamim fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimaram os seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre o povo, constituíram sacerdotes dos lugares altos, aos quais oficiavam em favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam ao Senhor, e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportadas. Vocês entenderam a bagunça que estava? O que aconteceu? Êxodo, deixa eu ler só mais um textinho antes da gente falar sobre essa bagunça que estava acontecendo ali. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Agora deu para entender a bagunça? Eles tinham um único Deus. Quando Deus chamou Abraão lá, tirou ele lá de Ur dos Caldeus, que era uma cidade idólatra, cheia de deuses e de falsos deuses. E Deus falou com ele, falou: venha, que eu sou o Senhor e eu tenho algo para fazer na sua vida. Através de você vão ser benditas todas as famílias da terra. E ali em Êxodo ele está dando os mandamentos a Moisés e dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o único Deus e só a mim você vai adorar, só a mim você vai prestar culto, não vá fazer imagem de escultura, não vá adorar outros deuses. E ali em 2 Reis, o que a gente leu que o povo estava fazendo? Todo tipo de mistura, de confusão, de idolatria, de imagens. Ali a gente viu um monte de deuses que eles tinham criado, mas eles adoravam a Deus e eles adoravam também todos esses outros falsos deuses. Então, tinham 5 povos ali habitando em Samaria, né? Que foi descrito: Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim. 5 povos. E povos falam de cultura, porque cada povo tem a sua cultura estabelecida. Então, 5 maridos. E mais o Deus da terra. Mas que não era dela também, porque Deus ele não aceita dividir a sua glória, ele não aceita essa mistura e essa confusão. Por isso que diz, o 6º também não é teu, porque você não conhece de verdade. Porque quando você conhece o Senhor de verdade, você se relaciona só com Ele. Todos os outros são deixados à parte, todos os outros você abandona por causa desse Senhor. Então, o 6º também não era dela. E aí, quando a gente lê ali 2 Reis, a gente vê que o rei da Síria mandou vir 5 povos, 5 nações ali para Samaria, para habitar ali. E quando esses povos começaram a habitar ali, vieram leões. E leões, eles são tidos como feras, assim, que vêm para trazer juízo de Deus também. E aí estava se multiplicando leões e estavam comendo as pessoas, estavam tendo situações bem difíceis. Então, eles dizem assim, eles criam no Deus da terra, do Deus que era o Deus daquele lugar, seja qual lugar, independente de conhecer o Deus de Israel, eles acreditavam que cada terra tinha um Deus e que eles precisavam se sujeitar e adorar de maneira que aquele Deus exige. Então, eles falam, então chama os levitas que foram levados, que foram deportados, para que ele ensine como que é para adorar o Deus. Ele diz ali no versículo 27, então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, ou seja, um sacerdote de Israel, do Deus de Israel, e que ele habite e ensine a maneira de servir o Deus da terra. Viu que está o Deus da terra em letra minúscula, porque eram os deuses que eles acreditavam que em cada terra havia um Deus. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado para Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda a terra, porque Ele é o Criador. E aí, eles, quando vieram essas feras atacando, trouxeram o sacerdote para ensinar como que deviam temer e obedecer ao Senhor. Porém,
além de temer e obedecer ao Senhor, eles também se relacionavam com todos esses outros 5 maridos, né? Com esses 5 povos, essas 5 culturas que invadiram Samaria. E Êxodo capítulo 19, alguém tem a Novo Testamento, linguagem de hoje aí? Você acha aí, se ninguém tiver essa versão, acha para mim, amor, na internet. Novo Testamento, linguagem de hoje, Êxodo 19, capítulo 5. A minha versão não tem bem a palavra que eu queria trazer. Na minha diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, 5. Aí eu já leio. Tem? Empresta para mim? Porque eu acho que não vai... como diz? 19, 5. Êxodo 19, 5. O meu povo escolhido por mim. Tem uma outra versão que se diz: vocês serão separados. O meu povo separado. E separado significa santo. Ser santo é ser separado. Então aquele povo era para ser uma luz, para atrair as pessoas, para ensinar como é que se adorava. Mas eles se misturaram. E aí aconteceu toda essa idolatria. E quando Jesus pediu água para aquela mulher, ele queria mostrar quão grande era a sequidão que aquela mulher vivia, porque ela estava cheia de deuses, cheia de maridos, mas totalmente seca, totalmente ressequida, sem vida, não existia vida nela. E a mulher, ela era religiosa. Ela era cheia de tradições, ela falava daquele poço, o poço do nosso pai, o monte em que se deve adorar, o lugar que vocês dizem que nós... Ou seja, ela conhecia, ela estava tendo uma conversa teológica com Jesus. Ela não estava falando qualquer coisa, ela não estava falando do que ela não sabia. Ela estava falando do que ela conhecia. E essas tradições nos levam a acreditar que quando nós somos cheios de tradições, nós queremos viver pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria força, por aquilo que nós conseguimos fazer, com a água que nós mesmas conseguimos tirar daquele poço, que nós mesmas conseguimos carregar. Então, aquele poço de Jacó representa um esforço humano, porque Jacó em si, tanto que ela pergunta para ele: és tu por acaso maior do que o nosso pai Jacó? Ou seja, Jacó para eles era o máximo. Mas Jacó era humano, assim como eu e como você. E Jesus era superior a Jacó, era superior àquele poço, era superior ao legalismo, ao fariseísmo, ao judaísmo, ele era superior a tudo. E ela estava ali, no seu esforço humano, de tentar beber daquele poço, que representa o nosso esforço, de ter que tirar. Quantas vezes nós vivemos essa sequência sem fim, de esforços humanos por alguma coisa? Com a nossa canequinha, nós vamos lá tentar encher a nossa vasilha dia após dia. Enquanto que existe um contraste com Jesus, que ele diz assim: aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios. E será uma fonte a jorrar para a eternidade. Mas muitas vezes nós escolhemos ficar ali com a nossa canequinha indo naquele poço. E ela diz assim para Jesus: mas você não tem com que tirar. O poço é fundo e você não tem com que tirar. Porque segundo, se a gente lê lá no Antigo Testamento, você vai vendo que há uma série de regras e de leis e de ordenanças que o Senhor diz ali quanto a puro, quanto a impuro. E segundo essa concepção judaica de puro e impuro, os fluidos corporais podem contaminar. A saliva pode contaminar, o sêmen pode contaminar, o sangue pode contaminar, o suor. Veja, quando a mulher estava no seu período, ela disse assim: ela está impura, você não pode tocar ela. Então, são várias concepções, né, que o judaísmo traz sobre puro e impuro. E os fluidos corporais podiam contaminar. Por isso que ela diz assim: mas você não tem uma vasilha. Quando os discípulos chegaram e falaram assim, no versículo 27, João 4, 27, nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse
falando com uma mulher samaritana, mas nenhum deles disse assim, o que você está perguntando ou por que você está falando com ela? Então, só falar com ela seria um absurdo. Imagina beber do pote dela, sendo que no conceito judaico, até a saliva podia contaminar. Aí, por isso que ela disse assim, mas você não tem com que tirar, e o poço é fundo. Como que você vai tirar? Será que você não está funcionando bem? Então, mas por outro lado, eu me lembro, lá em Mateus 15, diz assim, ó, que Jesus ele veio para realmente, como diz Leandro, ele veio complementar aquilo que já era apertado na lei, com Jesus apertou mais. Porque olha o que ele diz lá em Mateus capítulo 15. Vou ler a partir do 1, porque é tão interessante, dizer assim, Mateus 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição? Veja, a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, por que vocês transgridem o mandamento? Existe diferença entre tradição e mandamento. O mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Mas vocês dizem, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é uma oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim? Esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. E assim invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Eles não gostaram do que Jesus estava falando. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Então, disse-lhe Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Ele estava dizendo, se eu tomar do potinho dessa mulher ali, eu não serei contaminado. Porque não é o que entra que me contamina, mas é o que sai. E de Jesus jamais saiu uma palavra torpe, então ele não seria contaminado. Ele estava ali trazendo um resgate para aquele povo e não só para aquela mulher. Jesus, ele se ofereceu a si mesmo para aquela mulher, para aquela terra, para aquela região. Deus não veio salvar uma pessoa. Ele não veio me salvar. Ele veio nos salvar. Ele veio salvar o mundo inteiro. Ele deseja salvar a todos, mas nem todos serão salvos. Por causa de Jesus? Não. Por causa de não aceitar o sacrifício de Jesus. Ele disse assim, eu tenho uma água superior à sua, porque a minha água é fontes que jorram para a vida eterna. As minhas fontes são eternas. Você tem uma água física e natural que pode saciar a sede nesse momento. Você tem a tradição. E ali Jesus disse assim que os fariseus, os escribas, eles transgrediam os mandamentos de Deus porque eles colocavam tradições humanas acima do mandamento de Deus. Aquele poço ali já estava como acima da lei de Deus. Eles adoravam praticamente aquele poço, porque aquele poço é do nosso pai. Essa água desse poço aqui que é boa. O nosso pai bebeu desse poço. E eles buscavam também ter os mesmos tipos de atitudes. Só que quando chega uma nova opção de água, aquela mulher não rejeita. Aquela mulher diz assim, então eu quero. Dá-me dessa água para que eu não venha mais aqui buscar. Para que eu não tenha mais sede. Será que quando Jesus se apresenta para nós agimos dessa maneira? Jesus, eu quero mais. Jesus, eu preciso. Porque não é porque a gente se converte que a gente não precisa mais de Jesus, mas nós continuamos
dependendo dele, desse relacionamento com ele. E quando ele revela algo novo para nós, que nós precisamos deixar, uma água que nós precisamos deixar, um poço que nós precisamos deixar, um marido que nós precisamos deixar, um Deus que nós precisamos deixar. Será que nós falamos assim, eu não quero mais esse marido porque eu quero o único Deus vivo e verdadeiro, eu quero dessa água, me dá dessa água porque eu tenho sede? Aquela mulher não rejeitou. Ela disse, dá-me de beber para que eu não tenha mais que vir aqui buscar. Só que, de repente, Jesus, né, como ele é enigmático, né? Hoje, eu não sei, o Leandro me perguntou uma coisa e o Asaf me perguntou outra que eu não sei. Uma coisa simples da vida. Eu estava descascando uma abóbora cabotiá, gente. Vocês sabem o que é difícil, né? Fez um calo aqui. Mas o Kemuel ama. Daí tem um segredinho lá que facilita, mas ainda assim é difícil. E aí eu estava descascando e eu pensando, né? Ai, meu Deus, por que o senhor fez uma casca tão dura para essa abóbora? Porque é difícil, olhando do jeito do mercado. Quando ele voltou, a metade eu ia fazer para o almoço e a outra metade eu ia congelar. Eu falei, já vou deixar descascado e cortado esse negócio aqui, porque é sofrido. Vai tudo de uma vez. E aí o Leandro chegou e falei, amor, você corta essa porção aí que é para congelar? E aí ele falou assim, por que essa abóbora é tão dura? Eu falei assim, amor, eu estava perguntando isso para Deus, então só perguntar para ele. Porque tem coisas que a gente não sabe, que a gente não vai saber. E aí Jesus, ele é muito enigmático, né? Porque ele estava falando de água, de marido, e daí de repente ele diz assim, ele estava falando de água, de repente ele vai lá e muda de água para o casamento. E o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O que tem a ver? E daí eles estão falando de adoração, né? A verdadeira adoração. Sabe por quê? Porque adoração tem a ver com casamento. Porque Jesus se intitula noivo. Ele é noivo. E para beber da água, não pode ter ligação com os outros noivos. Tanto o casamento em si, esse que a gente vive aqui na terra, né? No ato lá do casamento, fala assim, você deixa todos os outros se comprometendo com ele, promete amar, respeitar até o último dia. Então você larga tudo isso para se comprometer com seu marido. E com Jesus é a mesma coisa. Então, para beber da água, não dá mais para ter relação e ligação com os outros maridos. Porque Jesus relaciona a adoração ao louvor que é cantado aqui? Não. Jesus relaciona a adoração com renúncia de tudo aquilo que não é ele em primeiro lugar. E casamento, em primeiro lugar, é o marido. E do marido é a esposa. Deve ser assim, tem que ser assim. Então, adoração é renúncia espiritual, é renúncia natural, é renúncia no nosso dia a dia. A verdadeira adoração tem a ver com o compromisso que você tem com o noivo. A verdadeira adoração tem a ver com a fonte fluindo. E as fontes precisam fluir de nós. As fontes não fluem apenas aqui quando a gente levanta as nossas mãos, quando nós cantamos, quando nós adoramos em meio ao culto. Isso também faz parte da adoração. Mas a adoração é a nossa vida toda. Todos os dias. Tem a ver com como nós nos relacionamos e como nós nos libertamos daquilo que nos aprisiona. De todos os outros maridos. A adoração tem a ver a estar ligado totalmente a Jesus. A pertencer, a satisfazer, a depender, a agradar, a obediência. Quem é o teu noivo? Quem é o teu marido? Porque como igreja tantas vezes nós cantamos, tantas vezes nós levantamos as mãos, mas não adoramos, porque não temos aliança com um marido. Nós temos aliança com outros maridos. E tem mistura de outros 5 maridos que não têm compromisso com o noivo atual. E eu não me canso de falar, gente, porque ultimamente tem tantas coisas que nós olhamos assim nas redes sociais, tem me deixado tão indignada. Tantos copos de vinho sendo levantados. E aí, esses dias, eu li uma frase de uma pessoa que não é cristã e que realmente era uma indignação dela, mas que é verdadeira. E estava escrito assim, tem muitas pessoas que não são cristãs e que estão com um copo de cerveja na mão, mas que são muito mais cristãos do que aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço. E eu falei, é verdade. Tem muita gente mais séria fora da igreja do que dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja está casada com 5 maridos.
Tem tanta mulher com roupa depravada, gente. E posta versículo com o decote assim, ó, que dá para ver o umbigo. Gente, é vergonhoso, é feio. Mulheres, não façam isso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não precisamos mostrar. Você quer um marido ou você quer 5 maridos e mais o 6º que você não conhece? É indignante. São tantos cristãos bebendo, postando copos de vinho, escandalizando. E a palavra de Deus diz assim: é melhor que você colocasse uma pedra e se atirasse no rio do que você fazer um dos pequeninos cair. E tem muita gente fazendo os pequeninos cair. Porque estão casados com 5 maridos. Só que Jesus, ele exige exclusividade. E eu não sou perfeita para falar isso, não. Eu erro, eu peco, mas naquilo que a gente já aprendeu, a gente precisa prosseguir. E a gente precisa fazer direito. Porque Jesus vai cobrar. De mim e de você. Naquilo que eu ainda não aprendi, quando ele me oferecer água nova, eu vou querer. Quando ele disser, essa água que você está bebendo aí é do poço de Jacó, eu vou dizer, eu quero a água da vida. Eu não quero mais isso para a minha vida. Nós precisamos nos converter. Como igreja, nós temos que ter compromisso com o noivo. E é muito sério. Compromisso com o noivo não é do nosso jeito. Não é com 5 maridos. É do jeito que ele quer. E quando aquela mulher postou aquilo, que existiam pessoas com um copo na mão, que são muito mais sérias que pessoas que têm a Bíblia debaixo do braço, realmente é disso aqui que ela está falando. De pessoas que estão dentro da igreja, comprometidas com Jesus, mas com mais 5 maridos. Isso é vergonhoso para nós. Isso não tem a ver com verdadeira adoração. E Jesus veio trazer um conserto para aquela mulher, para aquela cidade, para aquela região. E Jesus fala com a gente porque ele quer que a gente se conserte. Ele diz que ele não quer perder nenhum, mas que muitos não vão querer. Então, nós precisamos ter um compromisso não só de palavras. Porque se nós temos esse compromisso só de palavras, nós não adoramos coisa nenhuma. Nós só temos palavra. Adoração não é cantar. Adoração é viver. Adoração é estar casado. E quando você casa, você deixa todos os outros. Quem aqui é casado e que tem telefone, ou fica mandando mensagem, ou fica mandando fotinho para o ex-namorado, para o ex-noivo, ou ex alguma coisa? Alguém faz isso aqui? Não, né? Se fizer, se converte. Porque você tem compromisso com um. Você deixa todos os outros. Isso é adoração. Como nós estamos, nós não podemos beber a água que é viva. Adorar 1 minutinho a Jesus, mas continuar casado com 5 maridos. Representa a idolatria. E o compromisso com Jesus é que determina a nossa adoração. Quando nós estamos intimamente ligados com o nosso marido, nós queremos fazer a vontade dele, nós queremos nos desligar das coisas que ele não tem aliança. Miqueias 1, do 3 ao 5, eu já deixei aqui na página, porque Miqueias eu já falei, né? Que é um livrinho pequenininho, às vezes a gente demora 3 horas ali para achar, então eu já pus aqui, ó. Miqueias 1, do 3 ao 5, diz assim: porque eis que o Senhor está prestes a sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Aquele poço ali tinha um significado de tradição, de religiosidade, e ela queria aprender. Ela não queria continuar indo às fontes rotas, às fontes todos os dias, às fontes que não saciam. E essa conversa dela não era à toa, não era fiada. Entende que ela estava tendo uma conversa teológica, ela estava buscando conhecer verdadeiramente ao Senhor. Ela sabia do que ela falava e a quem ela queria conhecer. E aí eu fico pensando, se ela tinha 5 maridos. Gente, vamos pensar naturalmente. Aqui uma mulher casou 1, 2, 3. Gente, já no 3º casamento, eu acho que essa mulher já não está querendo mais casar. Né? Tirando a Gretchen, que casou não sei quantas. Mas 4, 5. Gente, não deu certo o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, e ela ainda está procurando. É porque ela queria. É porque era algo que era importante para ela. É porque ela tinha sede. É por isso que ela voltava ao poço. Porque ela não tinha encontrado o Senhor.
o Deus verdadeiro. Ela estava ali, eu passei pelo primeiro Deus, é falso. O segundo é falso. O terceiro é falso. E ela continuava, porque ela queria ter um Deus. Ela queria se entregar realmente e ter um relacionamento com Ele. Em Samaria tinham 5 culturas, 5 povos, cada um com seus deuses. O povo da Babilônia tinha feito Sucote e Benote. Eu não estudei muito, eu dei uma passadinha só nesses deuses. Eu não sou tão estudiosa quanto Leandra, eu dei uma passadinha. Se tiver alguma coisa errada, depois a gente corrige, mas eu acredito que de onde eu dei uma lida era fonte confiável. Mas então o povo da Babilônia fez Sucote e Benote, que é relacionada também com Jezabel ou Rainha dos Céus. Está ligada à prostituição, à sexualidade. Sucote representa tenda. Então era chamado ali, que é um deus que trazia as tendas das meninas, tendas de prostituição, literalmente. O povo de Cute fez Nergal, que é conhecido como o deus da morte, ou homem do abismo, ou Apolion, que é o destruidor. 1 Coríntios 10:10 diz assim: e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quer dizer que murmuração libera destruidor para a nossa vida. Quanto mais nós murmuramos, mais destruição é liberada sobre as nossas vidas. E como nós murmuramos? Esses dias eu e o Leandro também, a gente conversando, e foi uma murmuração assim, a gente falou, falei, amor, vamos parar de murmurar. Nós temos que ser grato, nós temos que agradecer. Quando a gente murmura, a gente libera o destruidor para agir. O povo do Egito todo foi consumido por quê? Por causa de murmuração. Ficaram 40 anos e 40 anos murmurando. Deus falou assim, esse povo não vai para a terra prometida. Talvez nós estamos sendo vetados de chegar na terra prometida por causa da nossa murmuração. E aí, murmuração é fofoca, é a murmuração em si, é o julgamento, é comentário maldoso, são as nossas queixas. Será que você faz isso? Será que eu faço isso? Examina o nosso interior aí. Eu já examinei o meu, examina o teu, para ver. Talvez tenha um marido aí que você está casado, está ligado. O povo de Amate, o terceiro povo, eles fizeram Azima, conhecido como Azera, ou Pitom. Pitom é aquela serpente que está ligada ao ocultismo, à adivinhação, feitiçaria. E rebelião é feitiçaria. E esses dias eu ouvi um pastor dizendo assim, que quando nós permitimos que os nossos filhos continuem rebeldes, nós estamos permitindo que os nossos filhos pratiquem a feitiçaria, porque rebelião é pecado de feitiçaria. Então, nós não podemos deixar os nossos filhos fazerem tudo o que eles querem. Educar filho dá trabalho mesmo. É difícil mesmo, é sofrido mesmo. Mas nós não podemos deixar os nossos filhos permanecerem na rebeldia. E Deus também, Ele não disse que a gente tem que concordar. Ele disse que a gente tem que obedecer. E acabou. O quarto povo, o povo de Ava, fez 2 deuses, Nibás e Tartaque. Nibás, o senhor das trevas, e diz que ele tinha a forma de um cachorro. E é ligado a falsos profetas. Sabe, pessoas sem igreja, pessoas sem cobertura, sem liderança, pessoas que você, cada semana ela está numa igreja e sai colocando a mão na sua cabeça, que você não conhece, sai profetizando coisas que você nem sabe se é ou não é de Deus. Tome cuidado com isso. Você tem que conhecer a igreja que você está inserido, os pastores, de onde vem essa igreja, por que ela está ali. Sabe, pessoas hoje sem cobertura que não se sujeitam à autoridade, não se sujeitam a ninguém. Você acha que elas se sujeitam a Deus de verdade? Verifica, quando vem um profeta sobre a tua vida, verifica se esse profeta tem fruto. Verifica se aquilo que ele tem falado realmente tem acontecido. E aí você vai ver que ele tem fruto. Se não, foge. Quer profecia? Está aqui, de capa a capa. A palavra de Deus se basta. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa. E Tartaque, príncipe ou herói das trevas, e que, segundo eles, tinha a forma de um jumento. Então, trevas, Jesus é o oposto de trevas. Jesus é luz. Nós precisamos sair da escuridão e andar na luz. E o quinto povo é o povo de Sefarvaim, que fez Anameleque e Adrameleque. Então, eles eram... Um era chamado rei da pobreza, e o outro, esplendor do rei,
que é representado por um sol, e outro representado por uma lua. E aí é aquele Deus que dá e tira, dá e tira, dá e tira, sabe? Está ligado a Mamon, a dízimos, a ofertas, enfim, aquilo que a gente... aquilo que num momento a gente tem, mas de repente a gente não tem mais. Então haviam 5 culturas e 7 deuses. 5 mais 7 dá 12. E 12 fala de um número completo, de um número de governo. Tem tanto 12 na Bíblia. 12 pedras, 12 portas, 12 apóstolos, 12... São tantos 12. E é ligado a um número de governo. Nesse momento, Jesus estava falando com aquela mulher: eu quero o governo da sua vida, eu quero o controle da sua vida, eu quero ser o seu Deus. Você não pode estar dividida entre tantos deuses, tantos maridos. Você precisa pertencer somente a mim. O Deus da terra era o Deus criador, mas ela não conhecia bem, ela se relacionava com ele e todos os outros. Como disse lá, eles aprenderam a adorar ao Senhor, mas adoravam a todos os outros falsos deuses. Então eles não conheciam o Senhor de fato. João 4:20 diz assim... Não é João. Não era esse texto que eu queria dizer, mas eu vou ler um de Atos aqui, ó. Atos 17, 22 e 23. Diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar ao Deus, um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Eles adoravam a Deus sem conhecer. E Jó também, lá em Jó 42:3, diz assim: eu não te conhecia. Ele adorava a Deus, era um homem justo, reto, que andava com Deus. Logo ele adorava a Deus, mas quando ele passou por toda aquela experiência, ele disse assim: eu não te conhecia. Aquele povo adorava a Deus e todos os outros deuses, sem conhecer. Mas quando ela foi liberta, ela foi saciada. Ela se divorciou dos 5 maridos, dos 7 deuses, e toda aquela região sentiu o impacto. Foram livres ela e a região pela confissão dela. Numa sociedade assim de liderança masculina, ela foi ouvida. E isso demonstra que ela tinha crédito. Então depende de quem? Depende de mim e de você, para que as pessoas sejam libertas. Jesus revelou que Deus procura verdadeiros adoradores. E se ele procura, é porque tem. Mas não tem muitos. Talvez nós estejamos dessa maneira, né? Como adoradores, mas não verdadeiros. E em outro episódio, Jesus fala também da parábola do bom samaritano, né? Será que ele queria dizer que o bom samaritano era uma exceção? Eu acredito que ele quis mostrar que a vida dos samaritanos foi passada a limpo, porque eles conheceram o Senhor. Porque eles se relacionaram com o Senhor. Porque o Senhor esteve ali e resgatou aquele povo, aquela cidade. Ele estava dizendo: parem de continuar se achando melhores que os outros. Parem de achar que vocês são melhores. E às vezes dentro da igreja nós estamos assim também. Achando que nós somos superiores, que nós somos melhores. Quando na verdade o Senhor veio para nós e veio para os que estão lá fora. Para os que estão perdidos. Tanto os samaritanos da tribo do norte como os judeus da tribo do sul eram descendentes de Abraão. E Abraão veio de onde? De Ur dos Caldeus. Uma terra pagã, idólatra, totalmente idólatra. Mas que quando ele foi chamado, ele conheceu e seguiu ao único Deus verdadeiro. Ele resgatou aquele povo, ele se casou com eles, assim como conosco. Mas o nosso noivo, que nos resgatou de tantos maridos e de tantos falsos deuses, deixou Jesus para nos ensinar que para adorar é necessário quebrar a religiosidade, a tradição, o esforço humano, deixar o falso, deixar a idolatria, deixar os teus conceitos, o lugar que você acha, a maneira que você acha, a mistura e trazer mais alguém. Mais um, mais 5, mais 10, mais uma cidade, mais a tua família, mais o teu marido, mais o teu filho. Toda vez que você valoriza a sua água, Jesus é deixado de lado.
Mas quando você quer Jesus, que é a fonte de água viva, tudo se transforma. Ele disse: sou eu que falo contigo. O sétimo, o perfeito. Porque como o sexto, ele era apenas o Deus da terra. Mas como o sete que se revelou e disse assim: eu sou, eu que falo contigo. Ele se revelou. O que você prefere? O poço de Jacó ou as águas vivas? Jesus é a fonte, é o rio. O poço é de Jacó, mas o rio é o próprio Jesus. No poço você tira com o teu esforço, mas no rio a água vem com facilidade, até na mão você toma. O poço tem limites e é fundo, mas o rio deságua no mar, é muito, muito, muito além. Você vai até o poço, mas o rio, ele corre livremente. E é preciso sempre voltar ao poço para tirar. Mas quem beber do rio que é Jesus, nunca mais terá sede. O poço é pela necessidade, mas o rio é graça e é amor. Não dá para se banhar num poço, mas no rio você pode mergulhar, você pode nadar, você pode ir além. O poço é passageiro e natural, mas o rio, ele é eterno e espiritual. Você precisa beber do rio que faz fluir e que transforma, que liberta, de dentro para fora. Eu queria chamar o ministério de louvor, eu pedi para eles cantarem um louvor. E eu queria pedir para eles se colocarem de pé, para você se colocar de pé. E eu espero que você tenha entendido essa palavra. E como o Senhor deseja que você adore Ele. Que você se relacione com Ele. Como você tem caminhado com o Senhor? Você conhece o Senhor? De caminhar com Ele? Você conhece o Senhor de dizer: Ele é o meu único marido? Isaías 54 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Quem é o teu marido? Talvez nós estejamos comprometidos com outros maridos. Mas hoje o Senhor disse assim: eu estou aqui e eu me revelo a você, porque eu quero ter um relacionamento em que você se entrega por completo, na sua totalidade. Você, entrega aqui para mim, Samuel, por favor. Então eu queria que você fechasse os olhos nesse momento e ouvisse esse louvor e refletisse sobre como está o teu relacionamento com o Senhor. Enquanto eles cantam essa canção, eu queria que você falasse com o Senhor. Senhor, que flui do teu grande amor. Lembre que o Senhor é o rio. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar. A liberdade no rio, porque as águas, Jesus se revela como água. Ele veio ali para aquela mulher e disse assim: quem beber de mim, da água que eu der, jamais terá sede. A vida do próprio Deus, esse rio está
neste lugar. Você crê que o Senhor está aqui falando com você nesta noite? Te chamando a um relacionamento com Ele? Qual vai ser a tua resposta? Qual vai ser a tua opção? A quem você escolhe? O poço de Jacó ou Jesus, que é o rio de águas vivas? Eu quero fluir em tuas águas. Cante, declare isso ao Senhor. Você deseja beber dele, das fontes, fonte de água viva. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Pai, nessa noite nós queremos declarar, Senhor, que nós queremos nos relacionar com o Senhor de maneira comprometida, Senhor. Deixando todos os outros, Pai. Deixando toda a prostituição, toda a idolatria, toda a murmuração, Senhor. Tudo aquilo que está em trevas nas nossas vidas, tudo aquilo que precisa ser lavado, que precisa ser redimido, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor venha sobre nós como igreja, como líderes, Pai, como membros, como pessoas de maneira individual, Senhor, que a Tua palavra venha nos purificar, que nós estejamos imersos nesse rio, Pai, que nos purifica, que nos lava, que nos santifica, que nos separa, Deus, de imundícia, Pai, em nome de Jesus. Transforma, Deus, tudo que precisa ser mudado nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa boca, na nossa mente, Deus. Todos os maridos com que nós temos nos envolvido, com que nós temos nos misturado, Senhor. Nessa noite nós queremos declarar o rompimento, Deus, em nome de Jesus. Queremos nos relacionar apenas com o Senhor. Queremos estar envolvidos apenas com o Senhor. Queremos agradar o Senhor, o Deus de toda aliança, o Deus de toda a terra, Senhor. Queremos beber de Ti, queremos Te conhecer de fato e de verdade, Deus. Arranca de nós todo sofisma, Deus, toda mentira que está implantada na nossa mente, que nos impede de ver que Tu és o Senhor, que Tu és o nosso marido, Deus. Em nome de Jesus, toda idolatria do nosso coração, Senhor, seja por coisas, seja por pessoas, Deus. Em nome de Jesus, sejam arrancados, sejam destituídos, Pai. Todos os falsos deuses sejam destituídos do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nos purifica, Deus. Tu que és a fonte, Tu que és o Deus, Tu que és Senhor, Pai. Tu que és o Senhor, o Criador de toda a terra. Não queremos mais nos relacionar com mentiras, Deus. Não queremos essas palavras que agradam os nossos ouvidos, mas aquelas que transformam o nosso interior. Em nome de Jesus, Senhor, santifica o Teu povo. O Senhor veio nos resgatar, o Senhor veio nos redimir, o Senhor nos comprou com Teu sangue para que fôssemos santificados, para que andássemos com o Senhor como um povo separado, como um povo que proclama a Tua luz, como um povo que brilha por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua justiça seja estabelecida através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, não permita, Senhor, que nós continuemos envolvidos com falsos deuses, com a nossa idolatria, com os nossos desejos, com o desejo da nossa alma e do nosso coração que é enganoso, Pai. Mas que nós estejamos voltados unicamente para Ti, Deus. E a palavra de Deus diz: canta alegremente, ó estéril, que não deixe a luz, exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois que te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrará da tua vergonha, da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado de o Deus de toda a terra, porque Ele te chamou como desamparada e de espírito abatido, como mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias
torno a acolher-te. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, Ele nos redimiu. Ele é o nosso marido, o teu Criador, e não os falsos deuses com que nós temos nos relacionado. Hoje é um momento de romper com aquilo que não vem do Senhor e se ligar ao único Deus vivo e verdadeiro. Que você possa declarar: eu quero, Senhor, eu quero beber dos teus rios, eu quero fluir nas tuas fontes, eu quero me relacionar somente com o Senhor, eu quero um compromisso de fato e de verdade, eu quero ser diferente, Pai, não por minha causa, mas por causa do Senhor em mim. Que essa seja a oração, que esse seja o desejo do teu coração, que seja isso que vem encher os teus pensamentos a todas as manhãs. Quando você se levantar, você se lembre que existe uma aliança firmada nos céus, estabelecida na terra pelo Senhor, o Deus, o Criador de toda a terra. Ele é o teu marido, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Ele se entregou, Ele veio te redimir, Ele veio te resgatar, te purificar, Ele te acolheu com cordas de amor. E Ele diz que nós não seremos mais envergonhados. Nós não seremos mais envergonhados, mas nós estaremos caminhando com o Deus vivo, com o Deus Criador. O noivo vem buscar uma noiva limpa, santa, pura, imaculada, com as suas vestes preparadas, sem mancha, nem ruga, sem nada que corrompa. Deus, tira toda a mistura do nosso coração, tira tudo aquilo que não vem do Senhor, todos os falsos deuses, Pai, que temos adorado continuamente, Deus. Em nome de Jesus, nós rompemos todo laço, nós rompemos toda aliança, nós rompemos, Senhor, em nome de Jesus, e declaramos: venha o teu reino sobre as nossas vidas, venha o teu reino sobre esse novo tempo, Deus. O Senhor estabeleceu um novo tempo para aqueles samaritanos, um novo tempo, Deus. Chegou na vida daquela mulher, chegou na vida daquela cidade, e é profetizado, Senhor, um novo tempo sobre nós neste ano. Declaramos um novo tempo em que somente haverá nos nossos corações, nos nossos cultos, nas nossas... um só marido, Pai, um só marido, e é o Senhor, o Deus Criador de toda a terra, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor não se esqueceu de nós, porque o Senhor passou naquele poço. A tua palavra diz que era necessário, porque era preciso, Pai, que o Senhor resgatasse aquele povo corrompido, aquele povo idólatra. Nos resgata, Senhor, de tudo aquilo que estava nos aprisionando. Mas nós declaramos um novo tempo de aliança com o único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor, o Criador de toda a terra. Obrigada, Senhor. Agradeça ao Senhor, agradeça ao teu Deus, agradeça ao único que é digno de ser adorado. Obrigada, Senhor, pelo teu resgate. Obrigada, Senhor, porque ainda que o Senhor nos achou impuros, idólatras, o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos purificou e o Senhor decidiu se casar conosco, Pai. Muito obrigada pelo teu amor, Pai. Levantamos o teu nome bem alto e declaramos o nosso compromisso com o Senhor até que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja Evangélica Avivamento